Doutor, posso abrir medidas protetivas contra a vítima? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski. No vídeo de hoje abordo essa questão interessante. Muitas pessoas me perguntam, principalmente homens, se eles poderiam abrir medidas protetivas contra as vítimas. Então, nesse caso, primeiro ponto, nós temos que entender qual a finalidade das medidas protetivas e por que elas existem. As medidas protetivas são instrumentos de proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Geralmente, os autores das agressões, da violência doméstica, são homens, né? As estatísticas mostram que os homens são os principais agressores das mulheres. Então, a mulher ela é vítima constante de violência doméstica e por essa razão a lei estabeleceu um regramento de proteção que geralmente ocorre por meio das medidas protetivas, que estão esculpidas lá, previstas na Lei Maria da Penha. E as medidas protetivas elas são variadas, elas podem ser de afastamento, proibição de contato, determinação de afastamento compulsório do lar, pensão alimentícia, enfim, a lei trouxe uma relação não taxativa, podendo o juiz, no caso concreto, expandir, aplicar outras medidas protetivas a depender da situação concreta. O homem, ele pode ser, né, com menos frequência, obviamente, pode ser vítima de violência, sobretudo advinda de uma mulher, de uma companheira, da sua esposa. Isso acontece, lógico, com menos frequência do que a violência feminina, né, contra as mulheres. E para esses homens que são vítimas, eles não podem usar a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela é focada na proteção da mulher vítima de violência. O homem vítima de violência doméstica, ele não pode usar as medidas protetivas, porque, como eu disse, são mecanismos pré-ordenados à proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Todavia, isso não significa que o homem vítima de violência doméstica esteja legalmente desamparado, de forma alguma. A legislação, sobretudo o Código de Processo Penal, prevê algumas cautelares inominadas, que são medidas de urgência decretadas pelo juiz criminal diante de uma situação de crime, né? Então, o homem que é vítima de violência doméstica, se conseguir comprovar que foi vítima dessa violência, pode pedir medidas cautelares inominadas contra a sua companheira, sua esposa, sua namorada. Ocorre que há uma diferença gritante entre as medidas protetivas, que são instituídas pela Lei Maria da Penha, e as cautelares inominadas previstas no Código de Processo Penal. Em razão da natureza da violência doméstica, que ocorre geralmente dentro dos lares, longe dos olhos de testemunhas, dada a dificuldade da mulher provar que foi vítima de violência doméstica, a lei dispensou a prova pré-constituída e atribuiu à palavra da mulher vítima de violência doméstica maior força, maior peso. Por essa razão, temos a sensação de que as medidas protetivas são facilmente aplicadas e concedidas. Isso se explica em razão da natureza desse fenômeno da violência doméstica, porque é difícil da mulher, geralmente, comprovar liminarmente, reunir as suas provas naquele momento da prova da agressão sofrida. Então, o legislador, sabiamente, atribuiu à palavra da vítima maior peso no momento inicial. Não significa, todavia, que a palavra da vítima terá força para condenar. A palavra da vítima, por si só, não tem aptidão, não tem força jurídica para respaldar uma sentença condenatória contra o homem. Então, a palavra da vítima, segundo a lei, ela simplesmente permite que o juiz conceda as medidas protetivas. É óbvio que essa palavra da vítima deve vir acompanhada
de uma série de outros elementos que o juiz vai ponderar no caso concreto. Então, para a vítima, mulher, de violência doméstica e familiar, para obter a medida protetiva, não é mais necessário que o fato que ela narre constitua um crime. Então, a Lei 14.550 de 2023, proposta, idealizada pela senadora Simone Tebet, ela dissociou as medidas protetivas do fato gerador. Então, as medidas protetivas elas são aplicadas independente de boletim de ocorrência, independente de inquérito policial e independente de processo criminal. Tanto é que as medidas protetivas podem ser mantidas ainda que o inquérito seja arquivado, ainda que o homem seja absolvido. Eu tenho algumas restrições, algumas ressalvas, críticas quanto a esse posicionamento, mas é o que existe hoje, é o que nós temos hoje na legislação. Todavia, o homem que é vítima, para obter as medidas cautelares inominadas previstas lá no Código de Processo Penal, o fato que origina o pedido, que motiva o pedido de proteção, deve necessariamente ser criminoso ou ter uma aparência criminosa. Se for um ilícito civil, o homem não consegue obter as medidas cautelares inominadas. Não há como o direito penal proteger o homem nessa circunstância. Então, há uma diferença muito, muito grande entre a proteção outorgada para a vítima, mulher, através das medidas protetivas. Basta ela alegar que foi vítima, que a sua palavra nesse momento vai acionar a cláusula do indúbio pro proteção. Ao passo que o homem que é vítima de algum tipo de violência cometida pela sua esposa, companheira, ele deve comprovar ali minimamente que esse fato é criminoso, para então ele poder pleitear as cautelares inominadas, que aparentemente, no fundo, se confundem um pouco com as medidas protetivas, porque as cautelares inominadas podem impor restrição de contato, aproximação, enfim. Mas para obter as medidas cautelares inominadas, o homem precisa de um esforço probatório muito maior. E o fato necessariamente, que base desse pedido tem que ser necessariamente criminoso, ao passo que o pedido de medidas protetivas fundado na Lei Maria da Penha não precisa ser criminoso, perfeito? Porém, dada a dificuldade do homem de obter as medidas cautelares inominadas, tendo em vista que o fato base tem que ser criminoso e ele tem que mostrar através de prova mínima a ocorrência desse fato, surge uma outra via também interessante, que é o homem ingressar com uma ação inibitória, uma ação de obrigação de não fazer contra a sua companheira, para que o juiz civil, aí é uma ação civil, determine as providências, as obrigações de não fazer. Então, quando o homem propõe essa ação civil, essa ação não precisa estar calcada, alicerçada num fato criminoso, basta ele declinar que ali existe um ilícito civil, que o ilícito civil ele é menor que o ilícito criminal, então a sua prova é mais branda, é mais flexível do que a prova para obter as medidas cautelares inominadas. Então, o homem tem duas possibilidades de se obter proteção. Uma através do processo criminal, através das cautelares inominadas, ou através do processo civil de obrigação de não fazer. Nas cautelares inominadas, há necessariamente a existência de um crime. Se o crime for investigado e o inquérito for arquivado, as medidas cautelares caem. Na ação civil é mais robusta, porque a ação, se for julgada procedente, a manutenção dessa proibição da esposa ou da companheira de não se aproximar, ela se concretiza, ela fica por mais tempo. Perfeito, pessoal? Então, se você está passando por um momento desse, você, homem, é vítima de violência praticada por a sua companheira, namorada, o cônjuge, você está no lugar certo. O grupo KWS é o maior escritório do Brasil, disparado, na defesa do homem na Lei Maria da Penha ou fora dela também. Então, se você está atravessando esse problema, conte com o grupo KWS, perfeito? Trabalhamos 24 horas em todo o território nacional.
Perfeito? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e lembrem-se, respeitem as mulheres.